Mas Paris era uma cidade muito antiga e nós éramos jovens, e nada ali era muito fácil. Nem a pobreza, nem o dinheiro súbito, nem o luar, nem o bem e o mal, nem a respiração de alguém que deitada ao nosso lado dormisse ao luar. Falo hoje de Paris é uma Festa, de Ernest Hemingway. Livro de hoje, gente, Ernest Hemingway, Paris é uma Festa, livro publicado em 1964, portanto, um livro póstumo, pois Ernest Hemingway se suicidou em 1961, alguns anos depois de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Este livro não ficcional de Ernest Hemingway conta os primeiros anos de escrita do Hemingway, quando ele viveu com a esposa em Paris. Toda essa geração, chamada de geração perdida estadunidense, que foi morar em Paris. E aí inclui Scott Fitzgerald e Gertrude Stein, mais Ezra Pound, mais outros grandes escritores, John dos Passos, etc. Que lá se encontraram com Salvador Dalí, Pablo Picasso, entre outros escritores. O James Joyce, inclusive, o irlandês James Joyce. O livro é muito bonito, gente. Ainda mais nessa edição maravilhosa, com a assinatura do Hemingway, né, em relevo, que saiu pela Bertrand Brasil. Toda a coleção do Hemingway que saiu com essa capa agora, com essa diagramação, esse layout todo, muito bonito. E assim, para quem conhece o Hemingway, provavelmente acredita que talvez não seja um dos grandes momentos, ou o melhor momento de escrita do Hemingway, né? Que escreveu livros fantásticos como O Sol Também Se Levanta, Por Quem os Sinos Dobram, etc. Confesso, muito particularmente, que acho o Hemingway um pouco super valorizado. Não que eu não ache um bom escritor, mas eu acho que ele é super valorizado. Gosto um pouquinho mais do Fitzgerald, mas também gosto do Hemingway. Acho O Sol Também Se Levanta um grande livro. Talvez os fãs me matem agora, mas eu não gosto do Velho Mar. Acho uma história boba, simples e sem muito a acrescentar. Talvez eu precise ler de novo, claro, mas é um livro que não me encantou, muita gente falou, né? Então, esse livro aqui fala dessa romanticidade que se há em Paris até os dias de hoje. Muito provavelmente ela ficou durante séculos sendo a capital artística do mundo, né? As pessoas iam para lá para beber desse ar que tinha em Paris, entrar em contato com essas pessoas, e não foi diferente com a geração perdida dos Estados Unidos. Então o Hemingway aqui vai falar sobre a vida deles lá, quando ele estava escrevendo O Sol Também Se Levanta, que ele publica, se não me engano, em 1926, de quando ele está escrevendo seus primeiros contos, as conversas com outros escritores, quando ele trabalhava como jornalista, as noites, os jantares, as bebedeiras, os encontros, etc. Então é muito legal para quem é fã e pode acompanhar um pouco do que foi essa vida, do que foram esses anos loucos em Paris, né? E é muito interessante de pensar que, poxa vida, a gente que está escrevendo agora e fala, poxa, aqueles caras que escreveram naquela época, etc. E você vê que, na verdade, com o perdão da palavra, os escritores de qualquer tempo são os belos dos fodidos de grana, né? Porque olha só a situação do Ezra Pound, né? O Ezra Pound é um poeta, um crítico, etc., um grande escritor, e olha só o que aconteceu com ele, né? Ezra foi o mais generoso e desinteressado dos escritores que já conheci. Vivia ajudando a poetas, pintores, escultores e novelistas em cujo valor acreditasse, mas ajudaria igualmente aqueles cuja obra nada lhe inspirasse, desde que estivessem em dificuldades. Preocupava-se com todas as pessoas, e quando me tornei seu amigo, suas preocupações mais sérias envolviam a pessoa de T.S. Eliot, que, segundo Ezra me contou, tinha que trabalhar num banco em Londres, e por isso pouco tempo lhe restava para realizar sua missão de poeta. As pessoas tiveram que ajudar tanto Ezra quanto Eliot, que estavam sem dinheiro. Então assim, poxa, esses caras tiveram que trabalhar feito louco e não tinham tempo para escrever poesia, né? O Eliot, por exemplo, escreveu a Derrida, né, que é um grande poema. Então assim, a gente vê que passam os anos, já vai fazer praticamente o ano que vem, né,
100 anos disso tudo, anos 20, daqui a pouco a gente está 100 anos da semana de 22, né? E, e a situação para vocês aí que são escritores, para vocês que escrevem, né, que a situação não mudou muito, né? Infelizmente, né? Mas é isso, gente. Paris é uma Festa é um livro muito interessante para a gente saber um pouco mais desse contexto todo de produção, tá? E para terminar, fecho com o último parágrafo do livro, que não vai ser nenhum spoiler, né? Mas só para dizer de como Paris suscitava isso nas pessoas. Paris não tem fim e as recordações das pessoas que lá tenham vivido são próprias, distintas umas das outras. Mais cedo ou mais tarde, não importa quem sejamos, não importa como o façamos, não importa que mudanças se tenham operado em nós ou na cidade. E a ela acabamos regressando. Paris vale sempre a pena e retribui tudo aquilo que você lhe dê. Mas neste livro, quis retratar a Paris dos meus primeiros tempos, quando éramos muito pobres e muito felizes. Essa contradição. Isso aparece em muitos lugares, né? Tem uma canção do Charles Aznavour, que é um grande cantor francês, que se chama La Bohème. E essa música fala de como eles eram pobres, mas eram felizes quando estavam vivendo o ar da época e produzindo, né? Enfim, então o estilo aqui é bem leve, bem gostoso de ler, muito fácil e muito bonito, né? Aquela coisa do Hemingway de tentar ir atrás da frase mais verdadeira, de se escrever a frase mais verdadeira que você puder. Uma crítica que faço aqui, daí é uma coisa de fã mesmo, eu gosto muito do escritor de ascendência portuguesa, mas que nasceu nos Estados Unidos, chamado John dos Passos. Quem é próximo a mim sabe dessa minha relação com o John dos Passos, que inclusive passou aqui pela cidade de Maringá nos anos 50, andou pelo Brasil, escreveu um livro muito bacana chamado Brasil em Movimento, e ele foi durante muitos anos amigo do Ernest Hemingway. Ele estava em Paris nesses anos 20. Mas nos anos 30, depois da Guerra Civil Espanhola, houve uma briga e eles romperam a amizade de serem assim, desafetos declarados. O que é uma pena, porque eram dois grandes escritores. E acho muito triste que o Hemingway tenha esquecido de John dos Passos, propositalmente, é claro, neste livro, porque ele estava vivendo nesse momento, ele conhecia todos esses caras, eles viveram lá, né? Existe também um livro chamado, eu não lembro o nome do livro, mas quem escreveu foi o Stephen Koch, que fala sobre a amizade, é uma biografia da amizade de Hemingway e de John dos Passos, e ele mapeia toda essa parte em Paris. Eles se conheceram, por exemplo, servindo o exército americano na Primeira Guerra Mundial, quando ambos eram motoristas de ambulância nas batalhas da Primeira Guerra. Então essa é a minha crítica, de apesar de ser um desafeto, de apesar de ser uma espécie de inimigo, o Hemingway era uma pessoa muito difícil, né, de lidar, ele tenha esquecido do John dos Passos, tenha preferido tirar o John dessas suas memórias. É uma pena. Mas, e mesmo assim, indico a leitura, gente. Paris é uma Festa, Ernest Hemingway. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.